Galera, o Flamengo, né? Venceu, mas não convenceu ninguém, né? Que jogo feio. Então vamos estar repercutindo aqui, né? O pessoal da ESPN falando sobre a venda de Fabrício Bruno, sobre esse jogo horrível do Flamengo, né? Que não convenceu ninguém, né? Então bora lá. Se inscreva no canal, deixe seu like e bora ver isso aí. Sobre a atuação rubro-negra e também, claro, sobre o Gabigol. Olha só, em Água Mole e Pedra Dura, é o mapa de finalizações do Flamengo na vitória por 1-0. Foram 21 finalizações, destas 8 no alvo. São justamente aquelas bolinhas ali amarelas, né, que foram defendidas pelo goleiro do time da casa, e a finalização desviada pelo Pedro, que acabou entrando e garantindo e confirmando a classificação rubro-negra. Pedro Henrique Torre, claro, conosco aqui no Sport Center, e a pergunta para você, Pedro, é se o torcedor rubro-negro já está satisfeito e acostumado com esse estilo do time de Tite, ou não? O rubro-negro quer e vai sempre querer mais, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para a Mari, abraço também para o Donan, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Olha, acostumado, o torcedor rubro-negro não vai ficar nunca, né? Porque a cobrança, especialmente depois de 2019, é muito alta em relação à performance do Flamengo, nível de atuação. Então, o pessoal cobra bastante, não apenas resultado, que é uma atuação muito boa. Ontem ficou aquém. O Flamengo não conseguiu desempenhar como tinha apresentado diante, especialmente do Corinthians. Depois contra o Bolívar também foi um bom jogo, mas houve dificuldades aí, como o próprio Tite destacou. A questão do gramado lá complicou bastante. Tudo bem que o gramado do Maracanã não é sempre tão elogiado, mas tem uma grande diferença. Um gramado seco, mais alto, enfim, lá da Arena da Amazônia. Um time também que priorizava mais tentar marcar mais o Flamengo, né? Não deixar dar tanto espaço assim, principalmente, vamos dizer ali, dos 4 tempos dos 2 jogos, 3 tempos basicamente assim. Então o Flamengo encontrou esse tipo de dificuldade. Era um jogo difícil, também é bom lembrar que o Amazonas também não é um time de Série D, Série C, um time de Série B já, que conseguiu alguns bons resultados recentemente, especialmente contra o Santos. Muda nada, filho. Time da Amazonas é ruim, irmão. Fala isso, é a realidade. É time de Série B. E daí? Flamengo da Série A. E é o time com maior poder e investimento da América do Sul. Então, para de encher linguiça. Os jornalistas também do Brasil também são ruins de serviço. Tem que cobrar também. Tem que falar, não, o futebol do Brasil é pobre. Tem que melhorar a parte tática. Foi muito ruim. Aí fica passando pano. Pelo amor de Deus. Fica falando, o Flamengo cobra muito. Ali, então o Flamengo passou. O que importava até, especialmente nesse momento pós-turbilhão, o Gabigol, por mais que o time viesse de 2 vitórias consecutivas, era vencer. Então conseguiu essa vitória. O Pedro, mais uma vez, decisivo, né? Impressionante o Pedro nessa temporada, conseguiu carimbar ali as redes mais uma vez, esticando um pouquinho o joelho dessa vez, mas mostrou o quão importante ele é para o Flamengo, num momento assim muito distinto do Gabigol. Então o Flamengo conseguiu essa vitória, que serve para dar uma acalmada também e pensar mais no Milionários na terça-feira no Maracanã. E a preocupação, a única, é em relação ao De La Cruz. De La Cruz, que sofreu aquela pancada no joelho direito, saiu um tanto quanto abatido, ainda vai ser analisado para saber o que pode ser feito, qual a gravidade da situação, e aí saber se ele tem condições ainda do jogo na terça-feira. Um ponto aí pra gente discutir também, a possibilidade da saída do Fabrício Bruno. Já você explica isso pra gente também, tá, Pedro? A gente tem o seu xará Pedro com 18 gols já nessa temporada. De comparação, e o Tite no ano passado abriu mão da promessa dele, digamos assim, porque queria preparar a equipe, tentar algo no fim do ano passado. Ainda esboçou algo no Brasileiro, mas conseguiu a classificação para a Libertadores, mas já para preparar essa equipe para essa temporada. Teve um Carioca com sobras, muito tranquilo, mas depois baixou o nível das atuações e aí isso começou a desagradar demais. O nível de cobrança no Flamengo, a obsessão desde 2019 virou aquele patamar que o Bruno Henrique consagrou e que o Jorge Jesus estabeleceu. Então fica muito nessa questão, não é nem estar muito preso a 2019, a questão é que atingiu algo que o Flamengo milionário mostrou que poderia atingir, com níveis de profissionalismo, enfim, tudo que poderia ser estabelecido dentro do ninho do urubu, e a torcida sonha constantemente com isso. Quando o Flamengo não apresenta algo com eficiência, uma mínima plástica, aí as cornetas tocam
constantemente. Então acho que é bastante isso que acontece. No Flamengo não basta vencer, tem sempre que convencer também. Então, mas em muitos momentos a gente até tratou essa cobrança como exagerada, não é, por parte da torcida. Até quando conquistou títulos importantes, a cobrança existia, tanto que mudanças de técnico, de treinadores existiram. Mas hoje não me parece que é um exagero o rubro-negro querer mais. Porque esse time pode entregar mais, não pode? E por que não entrega, Donan? Pode entregar mais, principalmente de uma maneira constante. Eu acho que a cobrança pelo show, que parte da torcida do Flamengo tem, é uma cobrança irreal. Sim. Absolutamente exagerada. Mas, agora, por exemplo, ontem não é só o show. É isso. O jogo até perde o controle Então, em exatamente momento, isso. não é? Exagerado pra você que é um jornalista ruim. Pelo amor de Deus. Mas os jornalistas brasileiros são ruins de serviço, né? Lá na Europa, eles cobram dos times que tem que jogar e não sei o que. Aqui é isso aí, passando pano. A gente vê times lá e a gente fala, mas na Europa é outro sistema. Os times lá têm mais dinheiro. Negativo, o Flamengo tem muito mais dinheiro que times lá de médio para baixo. E os times de lá jogam melhores. Então essa não é questão, não. É que aqui, ó, os jornalistas são passivos. Aí quando vem um técnico que destruiu todo mundo, deixou todo mundo chinelo, os técnicos daqui parecia lixo perto dele, né? Aí todo mundo, ai, que jogo. Aí até os outros times tinham que cobrar mais até os demais torcedores tinham que cobrar dos seus times também, ó. Tem que jogar mais, tem que ficar essa bolinha fraca, não. Que a gente viu que dá pra chegar nisso no Brasil. Não vem com reclamação que o jogo é um atrás do outro, que os caras vieram aqui e provaram que dá. Então tem que cobrar. Mas os jornalistas aqui também não ajudam em nada. é um jogo sem equilíbrio e sem controle. E a primeira partida já tinha sido muito ruim, 1-0. Estava 0-0 e o Amazonas incomodando ali, tendo espaço, né? Eu acho interessante até que o Tite ele é perguntado na coletiva sobre o estilo posicional dele, né? Isso. Né? Porque tem muita gente que acha que o Flamengo é engessado e em algumas oportunidades ele é engessado. E aí ele é muito transparente ao falar, eu faço o caminho nesse jogo posicional para dar liberdade para os caras da frente, né, conseguirem definir. Ali você tem um talento. A partir dali é com eles, né? A partir dali é com eles. E eu tenho também, assim, eu acho que é justo a gente falar que esse time do Flamengo, ele oscila demais do ponto de vista de postura. Às vezes parece que ele enxerga que o adversário é inferior, ele não vai com aquela mesma pegada que a gente viu, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Bolívar, que ele tinha que dar uma resposta. Tem que botar também um pouco na conta dos jogadores, assim. Até contra o Fluminense, não teve Sim, nessa temporada? O jogo do Gerson de ontem, por exemplo, foi um jogo muito mais passivo do que a gente viu contra o Corinthians, contra o Bolívar, só para citar um jogador. Arrascaeta. Então, assim, o time oscila muito também do ponto de vista de postura. Agora, taticamente, foi um jogo de desorganização. Então, vamos lá, meu filho. Muitos falam, se o coletivo não funciona, o individual também não vai funcionar. Né? Só se a gente tiver um extra classe, um Neymar da vida. E a gente não tem. A gente tem craques de bola ali, mas não é o extra classe, igual Messi, Cristiano Ronaldo. Então, se o coletivo é um cocô, como que o individual vai sobressair? Não adianta falar, o Gerson jogou na frente para cima. Tem um buraco na defesa entre meio, ataque e defesa. Não tem aproximação entre os jogadores, não tem triangulação, é um cocô. Então não tem como se falar isso. Você mesmo se contradiz na sua palavra. Ai, o Gerson não sei o que, depois falar o coletivo tá ruim, ué. Meu Deus do céu. A gente via em alguns momentos as linhas muito espaçadas, sofrendo com contra-ataque. A volta na transição, quando você está correndo para trás para frear o contra-ataque, muito lenta. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta aí também para análise. Eu acho que nem tudo tá só na conta do Tite. Acho que os jogadores também precisam... Não tá, até porque essa conversa não é de hoje, né? Sim. Essa conversa não é de hoje, que a gente fala sobre esse nível de excelência que o Flamengo já demonstrou com esses mesmos jogadores e a maneira como vai agressivo no mercado e traz jogadores ótimos, né? Que elevam completamente o nível do elenco. Então, se a gente falava de uma geração 2019, essa geração ela já está ficando para trás, já são novos jogadores, a roda já está girando diferente no Flamengo. Mas o discurso, ele independe do treinador. Então, assim, parece que você consegue com o grupo um nível de excelência, tanto coletivo quanto individual, mas o mínimo já é o suficiente para esse 1-0 e classificação, às vezes parece que esse mínimo entra em campo, dependendo do adversário e da
competição. Uma coisa assim, a gente estava olhando o número de finalizações, 21, né? Mas vamos É analisar bastante. a forma como o Flamengo criou. Quantas jogadas foram de aproximação e envolventes? Tem uma jogada muito boa no segundo tempo, quando o Flamengo melhora, a partir das boas modificações do Tite, ali pelo lado esquerdo com o Vinha. Consegue, né, trabalhar, envolve, vem para o cruzamento, o Luiz Araújo vem na cabeçada. O Flamengo ganhou um pouquinho mais de velocidade, precisava acelerar o jogo. O Luiz Araújo é um jogador que tem essa característica, é veloz, vai para cima, e ele tem uma virtude, acho que é um jogador que tem alguns problemas, ele tem uma virtude que ele chuta pro gol. Então o Flamengo ontem ele ficou muito dependente de chute de fora da área e de cruzamento. Sim. O gol saiu dessa forma, Sim. aí você tem o oportunismo de um camisa 9 Ou a própria letal, bola do De La Cruz ali. a bola do De La Cruz e cruzamento. Então assim, jogada trabalhada, muito pouco. Foi uma atuação pobre Não. na parte criativa da... Galera, a questão é que tá tudo ruim, né? O sistema tático do Tite é horrível, né? Esse negócio de correr para trás não existe. O Flamengo, se quer estar jogando com um time que é inferior, né, tem que fazer isso. Perdeu a bola no ataque, faz pressão ao portador da bola, lá em cima já. Aí não precisa ficar ninguém correndo igual zumbi para trás. Pressiona lá em cima, faz o abafo lá, entendeu? Aí você vê os caras que abafam lá em cima, aí a zaga tá colada no goleiro do Flamengo. Aí o meio de campo, os volantes tá colado no zagueiro. Aí o meio tá tentando colar junto com os atacantes. Aí tem aquele buraco no meio. Nunca vi um time tão ruim para fazer pressão pós-perda igual o Flamengo. E isso aí é treino do Tite, não é jogador não. Essa é a minha opinião. Dê sua opinião, inscreva, deixe seu like. E vocês acham que esse Tite vai vingar ou não?